Vou fazer a minha primeira cirurgia. E agora? Se você chegou nesse vídeo aqui e ainda não me conhece, prazer, eu sou o Will e eu vou te ajudar a fazer a primeira cirurgia. Se você tá ansioso ou animado para fazer a sua primeira cirurgia, então dá aquela luxada no like e sutura o botão de se inscrever. Para começar, você precisa pensar em cirurgia como etapas, então eu vou separar do seguinte jeito para ficar mais fácil de passar as dicas. Então, primeiro, paramentação, organização dos materiais, anestesia, exérese, sutura e a prescrição dos medicamentos. Então agora você vai pensar comigo, o que eu posso deixar pronto antes de começar a cirurgia? Então, duas coisinhas, você deixa pronto os seus materiais e também anota quais são os medicamentos que você vai usar, tá bom? Então, ou os possíveis medicamentos, caso o paciente seja alérgico. Então eu vou deixar aqui com você um checklist da exodontia, e onde você vai ver quais os materiais você vai precisar e onde está ali escrito forceps, você substitui pelo forceps que você vai usar, e onde está escrito alavanca, você substitui pela alavanca que você vai usar. Então eu vou deixar aqui o protocolo farmacológico que eu uso na minha faculdade. Então vocês podem ver que tem como reduzir a ansiedade, profilaxia antibiótica se precisar, controle de edema, e existem 3 níveis aqui de analgesia e de poder anti-inflamatório que você pode usar, tá certo? Então normalmente a gente vai usar o nível 1, se for, por exemplo, um terceiro molar, alguma coisa assim, você vai usar o nível 2, e o nível 3 é para alguns casos mais específicos, provavelmente você não vai usar. Já tenho uma dica para passar para você. Eu já tive um paciente que era realmente muito ansioso, um paciente que não conseguia fazer um procedimento tranquilo, chorava e realmente muito complicado. Então o que você pode fazer, principalmente numa cirurgia, né, que dá um pouco mais de ansiedade ainda? Você antes já vê se esse paciente é ansioso o suficiente para a prescrição de um ansiolítico. Então aqui no protocolo eu já passo para você a possibilidade do diazepam e também do midazolam. Então você conversa com o seu professor e vê qual que vai ser a posologia que vocês vão dar para ele, tá certo? Então isso é muito importante e que vai ajudar bastante tanto você quanto o paciente, até mesmo nas futuras consultas que ele tiver. A parte da paramentação, você precisa saber fazer o seguinte: saber colocar uma luva e saber escolher bem a luva. Então tem uma parte atrás dela que vai te dar umas dicas, atrás da própria luva, que vai te dar umas dicas de qual que é o tamanho que você tem que comprar. Se você comprar uma muito apertada, você vai ter dificuldade de colocar ela e talvez fique apertada até para fazer os movimentos. Se pegar uma muito solta, vai ser pior ainda. Vai ser muito difícil de segurar, por exemplo, o fio da sutura ali e se soltar, então você vai ter algumas dificuldades. Veja bem a sua luva. Eu quero te dar algumas dicas na parte da anestesia. Então você tem que ter muito bem em mente qual vai ser a área, bem ali o local onde você vai fazer a inserção da agulha. Então, por exemplo, se for ali no BNI, você tem que saber certinho localizar o trígono, pede ajuda para o professor, pede ajuda para o monitor, para eles te mostrarem certo onde é que é e como segura. Então, como vai ficar as suas mãos, qual vai ser a sua posição, tenha bem certo isso em mente, que vai te ajudar bastante nessa etapa, que é muito importante. Tá? Então, ali, o ângulo da carpule também, se tem algum ponto de referência que você deixa, por exemplo, vai até entre o segundo e o primeiro pré-molar, e aí tem o ângulo certo. Então, não fica ansioso para a próxima etapa, porque essa aqui você tem que fazer com bastante êxito, certo? Para o paciente não ter nenhuma dor. Se o paciente não tiver dor, mesmo que a sua cirurgia demore, ele vai ficar muito satisfeito, tá certo? Isso é uma coisa que eu já percebi bastante. Então, mesmo que você demore ali 2 horas, o paciente ele fica muito feliz só por não ter sentido nenhuma dor depois dessa etapa, tá? Então, se você não estiver conseguindo uma anestesia completa, pede ajuda para o seu professor. Então, tem, lógico, um limite ali de 8 tubetes em média para lidocaína, mas se a anestesia não pegou com o primeiro tubete, já vai ficando mais complicado para você, provavelmente você não está fazendo exatamente certo, então já vai pedindo ajuda para alguém ali, para você passar logo essa parte, que é uma parte que gera muita ansiedade, né? Porque ali você provavelmente vai ser uma das suas primeiras anestesias. Na parte da cirurgia em si, uma coisa que você tem que estar muito atento, que às vezes você nem presta atenção, é que você precisa de um campo bem visível. Então você precisa estar num ângulo muito bom para você enxergar do melhor jeito. E também precisa de uma iluminação no ângulo certo. Então, às vezes você está mexendo ali e a luz está batendo atrás da sua mão e você não tá, e está dando uma sombra ali. Então, ajeita a sua luz. Se você for o auxiliar, já ajuda ali quem está fazendo, ajeita essa luz sempre para você ter sempre uma visão muito boa. Ali, se tiver sangue, essas coisas, você suga. Não deixa em nenhum momento ficar sem visão, tá? Então você vai fazer a incisão no tecido, vai elevar o muco periósteo, afastar o tecido. Então usa ali o afastador certo, tá?
se fizer uma cirurgia aberta ali com um envelope, essas coisas, você coloca um afastador ali dentro. Isso daí você já deve saber, o professor também vai te ajudar. Então, na parte da sutura, aqui que você pode demorar realmente muito tempo. Por exemplo, se você estiver fazendo uma cirurgia de um molar superior, acho que em geral os dentes superiores eles são mais complicados de se fazer essas coisas, por causa do ângulo que você vai ficar. Então, muitas vezes você está ansioso e estuda bastante essas outras etapas e não vê ali como que faz certo uma sutura. E você acaba demorando mais tempo na sutura do que em todas as outras partes somadas, como que foi o meu caso na minha primeira cirurgia. Então tem algumas coisas que você tem que saber em relação à sutura que vai te ajudar bastante. Então você vai segurar o porta-agulha desse jeito aqui que eu vou colocar na tela, tá? Então tem um jeito certo, que é esse aqui que vocês estão vendo. E também você passa um fio de cada vez, como tá nessa imagem aqui, tá certo? Então tem técnicas que você vai passar o fio de uma vez? Tem. Às vezes vai ser mais fácil passar? Tem. Só que em geral, passar um de cada vez é mais fácil de fazer. Outra coisa que vai te ajudar muito, você vai passar nesse ângulo que você está vendo na tela agora. Certinho 90 graus, não é meio de lado, você vai 90 graus, que vai te ajudar bastante a fazer essa primeira perfuração, tá bom? Então, e você também presta atenção onde você está segurando com o porta-agulha. Segura nesse terço que vocês estão vendo na tela agora, nesse terço da agulha, que vai te ajudar bastante para ela não ficar girando e escapando. Tá? E por fim, não aperta muito esse nó, porque se você apertar muito o nó, às vezes você vai ter que fazer tudo de novo, ou esse fio vai soltar muito rápido e você vai ter dificuldades no pós-operatório. Eu vou contar para vocês como que foi a minha primeira cirurgia. Para começar, a cirurgia ela foi logo depois que a gente voltou às aulas da pandemia, e os pacientes não sabiam que a clínica tinha ficado aberta e também tinham medo de ir, né? Lógico que tem uma galera lá indo e tal. Então a gente precisou ir atrás dos pacientes na comunidade. Literalmente a gente se juntava em grupos de 15 pessoas, o professor levava a gente até um bairro próximo e a gente ia de casa em casa procurando paciente. A gente preenchia a primeira página lá da anamnese e via se o paciente precisava, né? Na clínica, combinava o dia. E foi desse jeito, depois de sair 3 tardes, né? Na primeira eu não consegui, na segunda também não. Na terceira vez que eu saí, né, na rua procurar, consegui um paciente. E isso já foi lá no final do semestre. Então já era as últimas clínicas e eu consegui o meu paciente junto com a minha dupla, né? No caso, o meu trio. E daí, como a gente não pôde escolher, o ideal seria começar fazendo com um incisivo, com um premolar, né? Uma coisa mais light. O único paciente que a gente conseguiu foi um paciente de terceiro molar superior. Então, é o dente mais chatinho de visualizar, de fazer sutura. Foi muito complicado. Só que daí tem um detalhe. A gente chamou ele para fazer a primeira consulta. Daí eu vi ali, a gente viu a situação, tirou as radiografias, mandou lá pra casa dele, porque na semana que vem a gente ia fazer essa cirurgia. Então, a semana inteira, eu falei pra vocês que foi um terceiro molar superior, né? Mas a semana inteira eu fiquei pensando que era um terceiro molar inferior. Eu não sei porquê. Eu criei uma imagem falsa na minha cabeça de que era um molar inferior. Então eu estudei o Benai, eu olhei cirurgias, né, do pessoal tirando o terceiro molar inferior, eu vi que era um osso mais complicado e tal, vi os fórceps, fiz o planejamento de um terceiro molar inferior. E quando chegou no dia, eu me liguei, caramba, eu estudei o dente errado. Na verdade, eu tinha que fazer esse molar superior. Aí eu, nossa, fiquei assim, deu aquele impacto primeiro assim, aí eu pensei, cara, calma, eu sei fazer essa aqui, a anestesia é um pouco mais fácil, ali do alveolar superior, posterior, é um pouco mais fácil que o NAI, tem mais chances, né, tá, eu fui me acalmando, beleza, esse aqui é o forceps, fiz o planejamento lá de novo pro dente certo agora. Então fica aqui uma dica, se você não confia muito na sua memória, que eu não sabia que eu ia dar um baque de memória como deu, então anota certinho ali, tira fotografias para você visualizar você fazendo, tá? Então quando o paciente vier para fazer aquela consulta de anamnese inicial, já tira foto de tudo ali, até das áreas, você pode tirar foto das áreas anatômicas que você vai fazer a sua anestesia, isso é uma dica muito interessante, tá? Então foi essa minha... daí depois foi tudo tranquilo, a anestesia foi tudo tranquilo, demorei bastante para fazer a sutura, daí aqui vocês vão ver a imagenzinha, ó, a gente ficou amigo. Ele ficou muito satisfeito, por quê? Porque ele pensava que ele ia sentir dor, e ele não sentiu dor. A gente ficou bastante tempo ali na etapa de anestesia para garantir que ele não ia sentir nenhuma dor, e ele ficou muito feliz. Essa foi a primeira vez que ele fez um procedimento odontológico, inclusive.
fica calmo, pensa que essa vai ser a primeira de muitas e que você vai estar ajudando todos esses pacientes, tá? E você vai finalmente tirar a sua carteirinha de cirurgião dentista, igual nesse meme aqui.